Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, numa data muito importante para a história do nosso país e que deveria ser especial para todos nós, porque ela representou a mudança de um modelo político no nosso país, onde nós saímos de uma monarquia comandada por Dom Pedro II para uma república, comandada por um presidente da República com alternância do poder e que poderia trazer para o povo brasileiro mais igualdade social, mais democracia e fazer do nosso país um país próspero, um país grande, uma nação independente e soberana. Será que aquilo que foi pensado nessa transição de regime aconteceu aqui no nosso país? Que forças passaram a tomar conta do nosso país? E elas estão vivas hoje? O que representa, por exemplo, Bolsonaro? O que ele tem a ver com república? E a família Bolsonaro? Está dentro de uma república, dentro de uma democracia? Ou eles fizeram do poder uma monarquia disfarçada, porque eles fazem o que eles querem? Nós vamos jogar luzes sobre algumas questões no nosso encontro de hoje. Vamos mostrar o que tem a ver Dubai com a proclamação da República, o que tem a ver Bolsonaro, o que está acontecendo aqui no nosso país. Mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, dar o seu joinha, porque isso amplia o alcance do nosso portal, e também a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre comentados. Aliás, como eu leio o máximo de comentários que eu posso, dos vídeos mais antigos eu não consigo, né? É muito legal quando eu vejo pessoas argumentando criticamente, as pessoas com educação, apresentando, olha, eu discordo disso, professor, você não foi bem nisso, eu tenho uma visão diferente, e fazem perguntas também. É muito bacana, isso me remete ao ambiente de uma sala de aula. Isso contrasta muito com aquilo que me chocou muito quando eu vim aqui para a internet, que foi a deseducação, a deselegância, as pessoas agressivas, as pessoas, enfim, não querendo discutir, as pessoas partindo para o xingamento, para rotular o outro, para colocar a pessoa numa prateleira, né, ideológica que ela queira, enfim. Isso foi uma coisa muito ruim que eu presenciei aqui, mas a gente continua no nosso caminho aqui, as pessoas estão chegando, as pessoas vão compartilhando também os nossos vídeos, e é para isso que eu estou aqui. Então vamos seguir em frente, temos muitos assuntos interessantes. Gente, o feriado de hoje é um feriado que, como quase todos os feriados aqui no Brasil, eles acabam virando um espaço para você refletir sobre outras coisas, se esparecer, visitar parentes, se distrair. Você não é chamado pelos veículos de comunicação, de uma maneira geral, a pensar no que significa esse feriado dessa data. O Brasil passou de um regime, tínhamos acabado de abolir a escravidão no nosso país e aí é implementada a República. Esse livro aqui, do Laurentino Gomes, que eu já li já faz um tempo, é muito interessante, porque o Laurentino ele não é historiador, ele é jornalista. Então, a forma como ele narra a proclamação da República é muito interessante. E eu tenho um vínculo especial com essas histórias todas, porque eu estudei, fiz faculdade de Direito, na Faculdade Nacional de Direito, a Faculdade de Direito da UFRJ, que fica localizado no prédio onde funcionou o Senado do Império. E ali de frente para o Campo de Santana, onde foi proclamada a República, e do lado ali da casa do Deodoro da Fonseca. Então, quando você lê um livro como esse, para mim, você acaba visualizando tudo que aconteceu ali. E ele nos mostra aqui nesse livro que a proclamação da República no Brasil, ela acabou sendo uma grande fraude, uma grande farsa, uma grande conspiração de pessoas que estavam querendo abocanhar o poder. Eu poderia dizer assim, pedindo a licença a Laurentino, que foi o centrão da época que tomou conta do poder aqui no Brasil. Nós tínhamos um imperador, Dom Pedro II, que era considerado um homem probo, um homem honrado, um homem honesto, um visionário, enfim. Mas ele tinha no nosso país uma elite econômica que não estava satisfeita desde a abolição da escravidão, com os rumos que as coisas estavam tomando aqui no Brasil, para essas classes. Então as conspirações aconteceram. E tem uma frase que é atribuída, um pensamento que é atribuído ao Machado de Assis, que era uma pessoa que recebia apoio do governo para exercer o seu ofício, e quando ele foi colocado ali diante dessa possibilidade de mudança de regime político no nosso país, de uma monarquia para a república, teria dito o Machado de Assis: vocês querem mudar o nosso país, o regime político da monarquia, com esse homem que está aí, que a gente sabe quem é, para um modelo republicano, onde quem terá o poder no nosso país são essas figuras que nós estamos vendo aqui na política do nosso país nessa época, isso ele está falando em 1889.
Eu prefiro então ficar com Dom Pedro I. E Machado de Assis errou? Não. Nós tivemos uma mudança de regime, mas nós não tivemos uma mudança radical na estrutura social do nosso país. Quem era milionário continuou milionário, quem era esse senhor de engenho, não podia ter mais escravo, continuou fazendo alguma coisa, explorando o trabalho semi-escravo, que aconteceu, porque as pessoas não tinham onde prestar algum tipo de trabalho. A elite financeira continua a mesma, a elite agrária continua a mesma, e todos eles têm seus herdeiros hoje aqui no nosso país. Esse modelo republicano do centrão lá de trás também fatiou o poder. Cada um pegou uma beirada e, infelizmente, muitos vícios que existiam na monarquia foram trazidos para dentro da república. Basta você ver a estrutura de poder aqui no nosso país, quando você olha o poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, como eles reproduziram uma mentalidade de termos no Brasil instituições repletas de serviçais, servindo um cafezinho, mexendo no elevador, puxando a cadeirinha, fazendo limpeza, dirigindo um carro, cuidando de uma residência, enfim, as pessoas trouxeram daquela época para cá todos os vícios. E essa coisa dos cargos nobiliários, o cargo do desembargador, do juiz, do cara importante, da autoridade, do cara com a medalha, do cara com a comenda, isso foi um vício muito ruim. E na política aqui no nosso país, esse vício está muito enraizado em muitas pessoas. E de uma forma muito distorcida, a gente vê esse comportamento de transformar uma república, quer dizer, res pública, coisa do povo, transformar isso num loteamento familiar, como faz a família Bolsonaro. Hoje eu assisti um vídeo do Henri Bugalho, eu assisto o professor Vila, Reinaldo Azevedo, assisto todo mundo, assisto o pessoal da direita, ainda bem que muitos já desapareceram, enfim. E eu percebo que todos têm assim, uma grande interrogação, porque pelo menos o campo da esquerda, o campo dos independentes, jornalistas, historiadores, né? Por que Bolsonaro não caiu? Por que o povo brasileiro aceita todas as injustiças, as iniquidades, as doenças, as mortes e não faz nada? Gente, se você está doente, você não vai ao médico, você não faz o exame, você não vai se tratar. As sociedades são do mesmo modo. Se as sociedades não são informadas do que está acontecendo, se as sociedades não estão sendo informadas de como nós estamos sendo lesados, como nós estamos sendo usados, como nós estamos sendo ludibriados, nós não conseguimos reagir em relação a essas distorções todas. Isso é assim no Brasil e é assim em todas as sociedades do mundo. Não é à toa que o filósofo Hegel teria cunhado a expressão de que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. O nosso povo está preocupado em trabalhar, acordar cedo, em pensar no dia de amanhã, em abastecer, em comprar comida, em pagar o aluguel, conseguir uma casa, o futuro dos filhos, e acaba sobrando zero de espaço para você refletir de uma forma mais profunda sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país. E se os grandes veículos de comunicação eles ignoram ou escondem do povo esse tipo de situação, evidentemente você não tem mudanças. Isso explica porque o Bolsonaro está na presidência da República. Porque assim como as elites faziam lá na época da escravidão, elas ainda continuam a ter os seus fantoches todas as vezes que eles conseguem sucesso nas suas estratégias. Eles apresentam nesse modelo republicano personagens que deveriam apresentar soluções para a população, mas na verdade eles estão ali apenas para cumprir um papel, manter a estrutura pós-escravocrata que nós temos aqui no nosso país. Gente, esse livro aqui do Laurentino é um livro muito interessante, né? Conforme eu disse a vocês. Ele vai mostrando aqui como o próprio Deodoro da Fonseca, ele chega à presidência da República assim, de uma forma totalmente imprevisível. Ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo ali. Ele, de um certo modo, foi um grande fantoche naquela época também. Ele foi quase que tirado de casa para a proclamação da República e depois ele gostou do poder, ele quis ficar mais tempo no poder. Isso através desses relatos, vocês veem como muitas situações vão se reproduzindo ao longo da história, porque simplesmente o povo não consegue desenvolver antídotos contra esse tipo de situação. E aí a gente faz um salto nessa história para chegar até os dias de hoje. Aqueles senhores de engenho lá de trás, que hoje estão travestidos em outras
organizações econômicas, eles continuam a ter os seus fantoches. Isso explica porque nós estamos vendo essas iniquidades, essas aberrações, e não acontece absolutamente nada em relação a Bolsonaro. Os grandes veículos de comunicação, eles ignoram, eles escondem a podridão total dessa deformação, porque isso garante que a podridão permaneça no poder e a podridão da área econômica comandada por uma figura como Paulo Guedes faça todo tipo de projeto de entrega do nosso povo, de entrega da nossa soberania, de entrega do nosso país. E aí a gente dá um salto, vamos lá para Dubai. E aí eu vi o vídeo do Henri Bugalli, que eu vou colocar aqui um trechinho, onde ele faz esse tipo de indagação, né? Por que o povo brasileiro está tão amordaçado, tão amorfo? O Vila fala isso, a gente vê outras pessoas aqui na rede levantando isso. A explicação é só essa. Um povo desinformado não vai para lugar nenhum. Um povo, seja na África, seja na Índia, seja no Oriente, seja em qualquer lugar sem informação, ele vai morrer pobre, aqui na América Latina. E quem tem essa informação, quem tem essa ciência, evidentemente jamais vai deixar com que o povo tenha informações para mudar o seu próprio destino, identifique os fantoches, identifique os criminosos dentro do poder e faça algum tipo de alternância. Mas aqui a gente tem essa missão, né, de jogar luzes sobre essa história. Vamos ver aqui os personagens que herdaram os vícios da monarquia e colocaram dentro da república. Vamos ver um trechinho aqui. Aí, pessoal, estamos aqui em Dubai e, ó, vereador da ONU com a gente aqui, ó, tá se comportando bem, né? Tá show de bola. Agora tem que falar que tá se comportando bem, tá chegando no hotel, arranjou o comprador do Cruzeiro. Gente, qual é o motivo de graça dessa gente, né? Eles estão um mês, gente, se alternando em Dubai, para cima e para baixo. A comitiva é uma coisa assim, pornográfica. E o Bolsonaro está bem na foto para poder tá fazendo esse tipo de viagem. A gente vê aqui no jornal importantíssimo, o The Economist, fazendo a matéria hoje, né, nesse 15 de novembro. Presidente Jair Bolsonaro é ruim para a economia do nosso país. Então, quem é que, inclusive nessa matéria, eles metem a porrada no Paulo Guedes, mostrando que ele é um falastrão, que eles não usam a expressão, né? Eles não chamam o Paulo Guedes de estelionatário, mas o texto ali mostra que ele tem um papel de estelionatário. Está tentando atrair petrodólares para o Brasil, lá com essa caterva toda que está lá em Dubai. Matéria aqui no estado de Minas, Bolsonaro, filhos e mulher que integra a comitiva no Oriente. Gente, aí eu fui dar uma pesquisada nos personagens que estão lá, né? A gente vê o Eduardo Bananinha, que já foi e voltou, assim. Eles não têm senso do ridículo. Ele queria ser um monarca, um imperador aqui, um rei saudita dentro dos trópicos, né? O Eduardo Bananinha. Aí você vai ver as figuras que estavam por lá. Tá aqui o sempre, né? Que não pode perder uma boquinha também, o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, junto com o vereador lá de Belo Horizonte, né, que sai pelo mundo para pregar o evangelho. Então, uma das razões que ele estaria lá em Dubai para fazer esse tipo de coisa. Essa foto aqui com vários ministros, né, e com Magno Malta lá no fundo, e aqui na frente o presidente da Associação de Desembargadores do nosso país, mostrando como é que personagens do nosso poder, como é que eles vão se relacionando, como é que eles não têm muita percepção do que é moral, do que é ético, do que é correto, e principalmente algumas circunstâncias que a gente tem aqui no nosso país. Aqui o Bolsonaro lá com Flávio Bolsonaro, o pessoal de MMA, então os canais bolsonaristas, Bolsonaro vai comer pizza. Aí você vai ver outro vídeo. Bolsonaro vai no MMA. Bolsonaro fala com fãs. Gente, é uma semana de patifaria com dinheiro público. O que essas pessoas estão fazendo lá? Aí o Bolsonaro estava lá no MMA. Aí o vereador de novo, né? A comitiva aqui com vários personagens. A gente vai vendo aqui vários ministros aqui do Bolsonaro. Se você pegar aqui e eles forem obrigados a fazer um relatório do que eles estão fazendo lá, ninguém vai produzir nenhum parágrafo. Eles estão todos ali ganhando diária, todos eles estão conhecendo Dubai, fazendo turismo, tirando onda, mas efetivamente não está tendo resultado prático nenhum aqui para o nosso país. As situações ridículas, né, do espírito incorporado por essa turma, né, gente? Como é que a gente vai classificar? Agora, se o povo não sabe disso, o povo não tem condição nenhuma de reagir. O senador, o Magno Malta, está lá fazendo o que nessa comitiva? Uma comitiva de 69 pessoas, né?
E contrastando com as cenas que a gente vê no nosso país, as cenas de pessoas numa situação bem diferente, né, do que essas criaturas que estão lá estão usufruindo. Bom, de fato positivo no dia de hoje, acenando para o futuro do Brasil, a gente está tendo a prisão do Steve Bannon, que é uma espécie de mentor intelectual do que está acontecendo na família Bolsonaro e no bolsonarismo aqui no nosso país. Só que lá ele está entrando em cana. Pode ser que esse troço não dure muito tempo, mas enfim, são indicativos que a coisa está ficando complicada para essa turma lá. E quando o Brasil tem um modelo muito parecido com o modelo norte-americano, a nossa república, que foi inspirada na República dos Estados Unidos da América, quando as coisas complicam lá, são sinais que essas mesmas coisas podem acontecer aqui no nosso país. A gente às vezes não percebe porque a gente está vendo essa gente no poder e quando o cara está no poder, né, a gente acha que nunca vai acontecer nada. Muitas pessoas vão se enganando. Eu não posso deixar de registrar aqui aquelas pessoas que eu sempre disse aqui que iam quebrar a cara. Quem acreditou em Bolsonaro, super magoado, super triste, Roberto Jefferson, a Sara Geromini, uma matéria aqui longa, aqui falando de todos os deserdados, né, abandonados. Aliados expõem abandono após aliança com o Centrão. Pois bem, meus amigos, vocês acreditaram no fantoche? Só que o fantoche não tem vida própria. O fantoche está querendo se salvar. O fantoche está querendo virar agente, está querendo ter vida própria. Só que o fantoche está sendo muito manipulado. E muitas pessoas no nosso país, e gente que não deveria ter tanta inocência, acredita em fantoches, como acredita em assombração, né? Acreditam em assombrações. E essas pessoas estão caindo do cavalo. Infelizmente, outras pessoas do nosso país já estão querendo achar outro fantoche. Alguém que não mude absolutamente nada, mas que pelo menos mexa com seus espíritos. E a gente vai denunciá-los todos aqui no nosso portal sempre. Gente, quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelas mensagens, muitas mensagens bacanas aqui para o nosso portal e por estarem divulgando cada vez mais o nosso portal. Gente, a República Brasileira, ela está cheia de problemas, mas a gente tem condições de alterar tudo que está acontecendo aqui com espaços como esse nosso aqui, que não haviam no tempo da escravidão, ou pelo menos dessa forma, com essa tecnologia, né? E essa ferramenta é uma ferramenta muito importante. Mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, tá? Tchau!